No Brasil, há cerca de 37 mil mortes por ano no trânsito. Para promover uma reflexão sobre a violência no trânsito, os órgãos federais e estaduais promovem a ação Maio Amarelo. A campanha quer envolver o cidadão na causa através de ações educativas e de conscientização. Para falar mais sobre este assunto, está com a gente o coordenador de projetos e ensino especial do Detran Gaúcho, João Silveira. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Luiz, tudo bem? Bom, os números são de uma guerra, né? E não são de hoje. Esse número alarmante de mortes no trânsito do Brasil não é de hoje. E como é que a gente pode encarar, né, essa guerra que a gente vive dentro do trânsito? E as pessoas parecem que andam armadas no trânsito com os seus veículos, por exemplo. É verdade, é verdade. O que acontece hoje em dia é que a gente tem nas nossas ruas, nas nossas estradas, uma verdadeira disputa por espaço. Né? Então, as nossas ruas, as vias públicas, são espaços, na verdade, que devem ser compartilhados. Compartilhados para conviver bem, tanto o automóvel, a motocicleta, a bicicleta, Sim. a questão dos caminhões, ônibus. Né? Então, a gente precisa muito, para vencer essa guerra, que as pessoas tenham mais cidadania, né? Tenham nas ruas uma cultura de compartilhamento, algo um pouco mais, como é que poderia, mais cidadão mesmo, né? As Sim. pessoas se ajudem e saiam um pouco dessa questão da guerra que a gente trava todo dia. Os números do Brasil, eles vêm diminuindo? Sim. Isso é bom. É bom, é bom. A gente tem aí uma redução de quase 10% nos últimos anos. No Rio Grande do Sul, a gente tem um número, claro que uma morte é uma morte, né? A gente não pode, Sim, claro. não pode realmente... Todas as vidas têm valor. Qualquer vida tem Exatamente. valor. Então, mas a gente teve um número no ano de 2018 de 1.670 mortes. Contra, há 10 anos atrás, esse número era 2.067 mortes. Então, a gente tem uma redução? Tem, mas é muita coisa. Sim. É muita gente. Se a gente for pensar na meta brasileira, que é cerca de 19 mil vítimas fatais ano, a gente ainda está distante. Bastante distante. Mas houve redução e a gente precisa salientar isso, né? Agora, quais métodos estão sendo adotados pelo Detran para reduzir ainda mais esse índice de acidentes no trânsito? Passa unicamente... As pessoas ficam divididas entre a educação, né, e a punição. Sim. Hoje, como é que o Detran enxerga, né, a educação no trânsito? A solução para a gente conseguir, não digo vencer, mas combater essa verdadeira chacina que a gente tem, principalmente pela educação. Né? É pela educação, é pelas pessoas entendendo o porquê que as regras existem. Sim. Né? E não pela fiscalização. Mas o que acontece? Né? A gente tem que... Não pode abrir mão da fiscalização. Né? Faz parte. A fiscalização, dentro de um caráter educativo, Sim. funciona bastante bem. E não dá para esquecer também algo bastante importante, que é a própria engenharia. Né? Um terceiro pilar que a gente tem que olhar, diagnosticar onde é que estão acontecendo os acidentes, por que acontece, Sim. e ver as melhorias que a gente pode fazer também nas ruas e nas nossas estradas. Bom, falando sobre a fiscalização, né, é bom a gente lembrar da ação da Lei Seca, por exemplo, Sim. da balada segura, né, essa redução nos óbitos pode estar relacionada, por exemplo, essas ações de fiscalização pontuais, intensivas, né, hoje em dia a balada segura foi aumentando o número de pontos, foi aumentando o número de dias, né, essas ações ajudam? Tanto Balada Segura, Viagem Segura, que é outro programa que o Detran, junto com outros órgãos, trabalha, né, nos finais de semana. O que acontece? Não existe uma solução única, existe uma soma. Sim. Né? E essa soma que vai trabalhando para a gente verificar essa redução. Né? Para a gente conseguir trazer, né, um melhor cenário para hoje em dia. Tem muita coisa que é cultural nossa. Né? Por exemplo, a gente ainda discute o uso do cinto de segurança no banco de trás, como se não precisasse usar. Né? O que acontece? No banco de trás a pessoa, eu não preciso usar o cinto, porque vai ser mais difícil do agente de trânsito ver. Nossa, gente, é um corpo dentro de um automóvel. Verdade. Que, em caso de uma batida, né, vai voar e pode causar um dano esmagar tremendo. Quem está de cinto, por exemplo.
Exatamente. Né? O uso do celular também, Luiz, acho que é uma questão bastante importante. Eu ia chegar nesse ponto. Hoje é o maior, antigamente a gente podia falar a bebida, por exemplo, né? O álcool e direção, o maior inimigo do brasileiro no trânsito. Hoje é o celular? Também é o celular. Por que o celular? Porque o celular ele causa para as pessoas uma desatenção no ambiente que é compartilhado, que é as ruas. Vou citar um exemplo, que é comum no trânsito. A pessoa lá acha que, não, eu não posso, já sabe, eu não posso dirigir falando no celular. Mas se eu parar na sinaleira, eu posso usar o celular. Pois é. Aí pega o celular, começa lá a mandar uma mensagem, falar, seja o que for. E uma moto, por exemplo, uma motocicleta vem, encosta do lado. Ela não viu essa moto. Ela está desatenta para o trânsito. Sim, é verdade. O que acontece? Daqui a pouco ela vai fazer uma convergir para a esquerda, pega a moto. Sim. Né? Então, ou um próprio ciclista também. Então, são situações que a gente combate diariamente com a educação, com a fiscalização também. Bom, há uma forma segura, por exemplo, hoje o Detran consegue entender, existe alguma forma segura de lidar com o celular ou a gente tem que desligar mesmo? Desligar mesmo. Porque hoje tem os aplicativos dentro do carro, né? Por exemplo, com as telas hoje que anunciam, leem, tem veículos que leem a mensagem para ti do WhatsApp, enfim. A melhor forma é não tirar um segundo o olho da... Exatamente. Essa é a recomendação que a gente traz, essa é o que traz a legislação de trânsito. Sim. Por causa do problema da desatenção. Eu vou te dar um exemplo, eu fico pensando, esses novos carros que tem GPS, tudo integrado, né, a gente não mexeu no celular, mas está tirando atenção, deixa eu botar aqui no Waze o meu endereço, e as pessoas vão digitando isso, por mais que tenha sistema de segurança dentro do aplicativo, com o veículo em movimento. Claro. Não, o que acontece, né? Também a gente tem essa evolução maravilhosa da tecnologia embarcada nos veículos, né? Que trazem mais segurança, que trazem um ambiente melhor para por exemplo, para quem está dirigindo. Sim. Mas vamos olhar o contexto que esse veículo, com toda essa tecnologia embarcada, vamos lá, o airbag, o freio ABS, protege muito a pessoa que está dentro do veículo. E quem tá Mas fora? a rua, quem está fora? Pois é. Né? O senhor lá de 80 anos que está atravessando a rua, ele não tem essa tecnologia embarcada, ele não evoluiu como evoluíram os automóveis nos últimos, sei lá, 50, 60 anos. Nos últimos, vamos botar aqui 5 anos, né, a gente teve uma outra transformação, que é o aparecimento de mais motoristas profissionais, agora não só no táxi, nas lotações, mas também nos aplicativos. Exatamente. Né? A redução desses acidentes pode estar relacionada a um uso maior do transporte por aplicativo, especialmente na noite. Né? Ninguém mais, boa parte, a grande maioria não sai mais para a noite de automóvel, né, justamente para evitar o consumo de álcool e o uso do volante. Agora, há também um trabalho específico para esses motoristas que circulam o dia inteiro, vivem no trânsito. O que a gente tem na realidade, e aí eu acho que a gente traz bem a questão da colemia, né? Até cultural, como é que tu ia sair de noite e não beber algo? E daqui a pouco, como é que eu ia voltar para casa? Qual a segurança que eu tinha? E o aplicativo, os transportes por aplicativos que a gente tem, veio nos auxiliar nisso sim, né? As pessoas, não só por medo da questão de cair numa blitz, né? Mas também pela sua consciência que passa a existir, né? Ele realmente deixa de dirigir e busca o aplicativo. Comportamento que, graças a Deus, a gente teve no Brasil, mas que, por exemplo, lá nos Estados Unidos não teve. Lá nos Estados Unidos, o que acontece? Quando vem as proibições para a questão da alcoolemia, as pessoas realmente elegeram o motorista da rodada. Sim. Foi uma questão diferente do que aconteceu aqui. Aqui a gente teve essa, vou colocar bem para o público entender, essa oportunidade. Né? Tem muita gente que acha que, eu bebo, dirijo melhor, não tem problema beber um pouquinho. Tem, gente. Tem. Assim, o nosso reflexo muda na primeira latinha de cerveja. É verdade. Então é uma situação bem complicada que a gente vive. Como é que vocês do Detran se relacionam com metas que são lá de fora? Por exemplo, a ONU prevê uma redução de 50% no número de vítimas em 10 anos. Né? Começaram a contar a partir de 2011. Agora, são realidades diferentes, por exemplo. A gente, infelizmente, hoje está com pouco investimento do poder público nas vias, tanto municipais quanto estaduais, federais. Né? São realidades, por exemplo, comparar o trânsito da Alemanha com o trânsito brasileiro, né? É completamente diferente. Como vocês estão trabalhando para chegar nessa meta da ONU? Ela é uma meta possível de ser atingida?
O Rio Grande do Sul, e aí eu não vou falar só Detran, eu acho que é a união dos esforços dos órgãos de trânsito e da comunidade, né, a gente vem, sim, ano a ano, conseguindo acompanhar e até reduzir o que seria o objetivo da ONU na dita década de ação pela segurança no trânsito, sim, que iniciou lá em 2011, né, e que nos traz hoje aqui até para falar em função do Maio Amarelo, que surge lá em 2011, no mês de maio, né? Por isso a significância do mês de maio e mais, né? E o amarelo, porque amarelo diz atenção. Verdade. Né? Nos traz aquela, a gente olha o sinal, a gente sabe que o amarelo é atenção. Então, o que a gente tem? Né? A gente tem, sim, uma série de ações que vem conseguindo reduzir. É bom? Não, a gente pode olhar lá para o início da nossa conversa e dizer, não, é muita gente ainda com muita morte, muito acidente que a gente tem, né? Muitas pessoas que sofrem traumas em função do trânsito, mas a gente sabe que esse caminho, a despeito de não vir tanta verba assim, sim, né? A gente tem um caminho que dá para se dizer um pouco, estamos no caminho certo. Sim. Podemos ter mais êxito? Devemos ter mais êxito, devemos trabalhar para isso. Qual é o foco, por exemplo, do Maio Amarelo? Quais as principais ações que vocês estão desenvolvendo esse ano? O que a gente faz? Né? Os órgãos de trânsito municipais, eles têm desenvolvido uma série de ações no Maio Amarelo, seja palestra, campanhas educativas, blitz educativas, né? E o Detran apoia e trabalha junto com os órgãos de trânsito municipais. Porque o que a gente viu nos últimos anos? Que a gente não consegue sozinho, né, trabalhar por uma melhora do trânsito. É muito infime o que a gente consegue se tentar trabalhar sozinho. Com a união de esforços de muitas pessoas, de várias entidades, a gente consegue desenvolver algo bem maior. E esse é o caminho. Né? Então, cada órgão na sua competência, trabalhando em conjunto pelo bem do trânsito. Eu vou voltar no Maio Amarelo, até para que as pessoas possam entender qual a programação que o Detran está desenvolvendo, as suas ações. Mas antes, eu tenho uma curiosidade aqui, que eu acho que é bem interessante. A gente está vendo as coisas politizadas demais e, vamos dizer assim, divididas entre lado A e lado B. Né? Há uma grenalização de qualquer assunto. E o assunto trânsito chegou, transcendeu, por exemplo, sempre tinha a esfera, a questão da fiscalização junto ao prefeito, né, depois ao governo do estado, com as rodovias estaduais, mas também no âmbito federal. O presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração recente falando sobre a redução de pardais e controladores de velocidade nas rodovias e o aumento da pontuação para a suspensão da carteira de motorista. O que o Detran pensa a respeito dessas medidas? Né? Há espaço para a redução do número de controladores, o povo já está educado o suficiente para isso, e até mesmo a punição ela pode ser ampliada para que, por exemplo, alguém perca a carteira, o número de pontos maior, dificultando essa perda, essa punição? Perfeito. O Detran gaúcho trabalha muito pela técnica, pelo estudo, né, para ver da viabilidade ou não de determinadas situações. Isso está sendo estudado, está sendo visto e o Detran está se posicionando em função disso. Né? Claro que dentro do Detran, a equipe que eu trabalho, a gente trabalha forte na questão da educação. Então, a gente entende que talvez maiores investimentos em educação seria diferente da questão de se preocupar com a pontuação ou se preocupar com a punição ali na frente. A gente teria que ter uma conscientização maior, né, das pessoas, entender o porquê da regra. Sim. Por que existe uma placa de 80 km por hora e essa via eu posso andar um pouquinho mais? Não pode. Alguém estudou, alguém colocou aquele limite e disse, esse é o limite da pista, esse é o limite da via. Muitos pensam que a lógica é estar 80 km por hora para que eu acelere e seja punido. Exatamente. Não, tem ali um porquê. Né? Ou transgredir a regra, né? Tem tanta gente que gosta, daqui a um pouco olhar. Então, essa é uma situação que a gente trabalha todo dia. Mas sempre o Detran gaúcho vai olhar a questão do caráter técnico do estudo para qualquer situação dela. Se tiver que haver redução ou aumento do número de pardais, vai ser através do estudo e não simplesmente pela arrecadação, como alguns acusam. Exatamente. Bom, João Silveira, eu quero te agradecer, ele que é coordenador de projetos e ensino especial do Detran aqui do Rio Grande do Sul. Para fechar, eu vou pedir, João, quem quiser saber mais sobre a programação do Maio Amarelo, né, tanto o conteúdo que vocês estão disponibilizando, as ações também de conscientização, pode encontrar onde? O site do Detran divulga as ações pertinentes que acontecem hoje no Estado. Né?
Hoje o site está programado, óbvio, por uma questão da utilidade. Eu vou ver lá a questão das informações veiculares, Sim. vou ver a questão de pontuação, da habilitação, mas abaixo no site eu consigo ver o que é notícia. E fora isso, o Detran trabalha diretamente com o Facebook. A gente tem também uma página da Escola Pública de Trânsito, que é educação.detran.rs.gov.br, onde a gente recebe as informações, as ações que estão acontecendo em todo o estado, né? E vamos sim, né? Trazendo as informações que acontecem. Fora isso, palestras estão acontecendo. A programação é muito extensa. Imagino. Né? E o Maio Amarelo, acho que vale a pena a gente ressaltar, né? A gente fala muito e vê o que acontece aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Isso é um evento mundial. Perfeito. Né? É algo que acontece no mundo inteiro, pactuado lá com 110 países. Né? Lá em 2011 foram 110 países que assinaram o protocolo, né, pela redução da acidentalidade da ONU. Como um bom bairrista, no bom sentido, o gaúcho sempre buscando números melhores e destaque. Então, você aí faça a sua parte para um trânsito mais seguro. E a gente está aqui nesse Maio Amarelo torcendo para que em breve se torne o Maio Verde. Exatamente. Coisa boa. Um forte abraço, João. Parabéns pelo trabalho. Sejam sempre bem-vindos aqui do Detran. Muito obrigado. Vamos junto, gente. Vamos combater essa chacina que a gente tem no dia a dia aí. Perfeito. Vamos lá. Faça a sua parte também, você aí de casa, por um trânsito mais seguro.